Luiz comentou, também mando meu abraço. Tem também outros colegas assistindo aqui, a Luciana, o Vinícius, também aqui o Jonas de Oliveira assistindo, já comentaram aqui no chat ao vivo da gente. Muito boa tarde a todos, né? Gente, A gente, de forma foi mal, gente, vamos de novo. incidental, quase que se tornou... Perdão. A gente, de forma quase incidental, quase que se tornou uma tradição aqui do Círculo, abrir, né, os nossos novos ciclos com textos do Philip K. Dick, né? O primeiro que a gente abordou foi... Ele comentou, também mando meu abraço. Tem também outros colegas assistindo aqui, a Luciana, o Vinícius, 2020, também ali o mês do escritor. E aí, professor Luiz, antes de eu passar a palavra, eu peço a licença falar um pouquinho do escritor do livro que foi a base para a inspiração para o filme. E eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês rapidamente para falar. Então, espero que vocês estejam... acabei escrevendo Blade Runner. A gente vai falar do filme Blade Runner. Androides sonham com ovelhas elétricas, do escritor Philip K. Dick. Né? Esse livro é de 1968. E o Philip K. Dick, como eu falei, é um escritor que a gente já abordou em outros encontros, nascido em Chicago, 1928, faleceu em março de 1982, exatamente da estreia do filme Blade Runner, baseado no seu livro, né? Então, tem aqui algumas das principais obras. Nós lembramos para você a Pesquisa de Atacado, um texto que a gente já comentou aqui no Círculo, Android, que a gente vai conversar com o Luiz hoje sobre isso, e alguns outros, né? Destacando aqui, como a gente já influenciado pela filosofia de Platão, numa leitura que ele fazia, já que ele não chegou a ter uma formação mal, né, em filosofia, né? E a partir dessa leitura que ele fazia, ele em entrevistas citava que ele acreditava que o mundo em que vivemos, né, como percebemos, não é inteiramente real, que não há como confirmar o que esse mundo de fato exista, né? E ele falava da percepção sendo baseada, da existência sendo baseada na percepção humana interna, que não necessariamente corresponde à realidade externa. E então, em 82 foi lançado o filme Blade Runner. A produção começou pouco antes do falecimento do autor, né? Que é um filme dirigido pelo Ridley Scott, que poucos anos antes já tinha dirigido o primeiro filme do Alien, né? Então, um diretor que nos seus trabalhos futuros também acabou ficando associado com uma certa preocupação com questões do futuro e com questões da inteligência artificial e sobre a essência do ser humano, né? Então, depois desse pequeno preâmbulo aqui, eu vou passar a palavra ao professor Luiz para ele nos falar o que a gente pode aprender com o filme, com o livro do Blade Runner. Professor Luiz. Opa, boa tarde de novo. Então, boa tarde ao Bruno também, que eu acho que eu não tinha entendido, eu não entendi, enfim. Boa tarde, Bruno, boa tarde também para o pessoal que está assistindo, Vinícius. Eu vou aqui também compartilhar uma tela, que eu funciono melhor assim. Deixa eu... Aí, bom, deixa eu... Então, esse filme é um filme que... Não sei se eu preciso... Eu vou falar um pouco mais do filme até do que do livro,
eles são um pouco autônomos, né? Tem algumas diferenças entre si. É bem interessante porque o Philip Dyke, né, ele acompanhou, você até citou uma série muito interessante, tem um filme, um livro muito interessante que também virou uma série, que é esse livro The Man in the High Castle, né, que tem até no Amazon Prime, que é uma série que é um futuro, como seria o mundo, que na verdade é um exercício de história contrafactual, que é como seria o mundo se os alemães e o eixo tivessem vencido a guerra. Então ele constrói essa realidade alternativa. Eu acho que é um filme bem interessante. Mas, enfim, é um filme até que eu falei sobre ele esses dias nas minhas aulas lá pro pessoal. Mas esse filme, né, esse livro, e que depois virou um filme, ele chegou a acompanhar, como você colocou, o processo de produção, e depois ele acabou falecendo em meio, né, ao processo de produção. E eu acho que é um filme muito interessante, né? Assim, eu vou falar desse filme sob o ponto de vista das ciências sociais, porque ele traz uma série de elementos, né, para a gente refletir sobre a sociedade, sobre qual é a sociedade que a gente está vivendo, né? Porque embora ele seja um filme de ficção científica, eu acho que ele é um filme que trata, e é o argumento que eu vou tentar seguir, né? Que é ele como se fizesse uma espécie de extrapolação, né? Ele leva ao exagero e ao extremo como seria a nossa sociedade, né? De acordo com a própria lógica que ela opera. Então esse é um pouco o argumento que eu vou tentar construir sobre esse filme, que é um argumento que não é meu, né? Ele é um argumento de um professor da UERJ, enfim, ele é professor da UERJ, ele era professor da UF, e aí ele aposentou, e aí foi dar aula na UERJ. Então, o professor Mário Duai. E aí até uma coisa curiosa, né, da gente estar falando aqui sobre isso essa semana, que o professor Mário Duai, ele faleceu essa semana, né? E acho que segunda-feira. E eu conheci, mas assim, não muito, mas conheci muitas pessoas que eram próximas a ele, né? Não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas eu já ouvi falando algumas vezes. E tinha um amigo meu que era dois amigos meus que eram muito próximos a ele, e ele faleceu de Covid, né? Ele acabou falecendo de Covid, ele tinha 74 anos. E ele escreveu um texto que é muito bom sobre Blade Runner, que chama justamente o título que eu usei em homenagem ao Mário Dwyer para falar. Porque, na verdade, eu vou seguir bem o argumento dele, porque é um argumento que eu acho que é muito interessante para a gente pensar esse texto. Então, eu queria já prestar também essa homenagem ao Mário. E o Mário, ele teve um impacto. Assim, o Mário Dwyer, ele foi professor de economia, né? E depois foi dar um serviço social na UERJ, mas ele teve um impacto também, não só como escritor, mas ele traduziu um livro que foi só recentemente traduzido para o português, é um livro do Marx, chama Os Grundrisse, né? Os Grundrisse, o Marx escreveu, tem vários livros, né? Mas o mais importante dele é o Capital. Só que os Grundrisse é um livro que ele trabalhou nos anos 1850, na década de 1850, e era como se fosse, é um livro muito difícil, porque como se fosse, vamos dizer assim, cadernos dele, né? Então é uma coisa que não está muito bem organizada, enfim, é um texto muito difícil de trabalhar. E o Mário traduziu esse texto direto do alemão e foi publicado pela Boitempo. E ele faleceu de Covid, ele tem esse ótimo texto sobre Blade Runner, que é um texto que eu vou tentar roubar um pouco pegar emprestado, né? Um pouco das ideias dele, para falar um pouco do filme. Não sei passar isso aqui. Pronto. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção, porque quando o historiador ele olha sobre ficção científica, ele tem um determinado olhar, né? Os historiadores eles estão um pouco, eu diria, nada preocupados, né, com essas discussões mais abstratas, né, sobre, enfim, essência humana, então esses mitos que aparecem, enfim, a gente não tá muito ligado nessas questões, né, que são umas questões que algumas pessoas da literatura e também das artes fazem um pouco, não, sobre o caráter transcendental da arte ou o caráter transcendental da literatura. Para o historiador, sempre, qualquer livro, inclusive um livro de ficção científica, ele deve ser pensado, eu penso, como uma coisa que está inscrita num conjunto de relações sociais, ou seja, ele é um produto, né? Ele é um
produto de um determinado momento, de uma determinada época, de um determinado contexto. Não que isso faça com que ele seja reduzido, né, a esse contexto, ou um mero reflexo, ou um mero espelho desse contexto. Mas ele está intimamente vinculado a esse contexto. E não é diferente no caso do livro de ficção científica. Isso talvez fique até mais evidente nos livros de ficção científica, né? Então, é muito interessante porque a ficção científica ela tem uma historicidade, né? A maneira como as pessoas imaginam o amanhã, ela está indissociavelmente ligada ao momento em que esse amanhã, vamos dizer assim, está sendo pensado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Blade Runner, o Blade Runner está imaginando 2019, no caso, né? É até curioso, que foi justamente no ano passado. A gente está pensando de como é que essas pessoas que escreveram nos anos 60 e também depois filmaram nos anos 80, e aí já dá para perceber algumas diferenças do livro para o filme, que estão intimamente ligadas a esse contexto. Só para dar um exemplo, quando o Philip Dick está escrevendo sobre sobre esse futuro distópico e tal, o grande medo do mundo naquele determinado momento, qual é? É uma guerra nuclear, né? E a perspectiva de ter uma guerra nuclear. Então, aí em 1968, né, a gente costuma, né, pensar 1968 é um ano que, curiosamente, é um ano que ele termina de fazer o livro foi escrito em 66, 68, mas hoje a gente pode até pensar numa perspectiva, vamos dizer assim, de longa duração dos anos 60, né? Os anos 60 são um momento muito importante para a Guerra Fria, um momento tenso da Guerra Fria, um momento que a Guerra Fria tem uma série de questões da Guerra Fria que eclodem naquele determinado momento. Então a gente pensa primeiro a primeira grande crise, né, em 63, que é a crise dos mísseis, né, que é esse momento em que Cuba e os Estados Unidos, né, que Cuba, Estados Unidos e a União Soviética ficaram à beira, vamos dizer assim, de uma guerra nuclear, de uma crise, né, de proporções que até antes não se pensava que haveria essa crise, né? Isso é então esse medo, essa ideia de que o mundo acabaria, e o mundo acabaria por conta de uma guerra nuclear, é o que está em jogo, né, por exemplo, no livro. No filme, isso praticamente passa ao largo, assim, essa questão da guerra nuclear, enfim, já não é tanto uma preocupação quando ela aparece nos anos 80, já tem outras preocupações, né? O mundo nem se fala muito se... No filme mais recente, inclusive, o filme de 2049, o mundo não acaba, inclusive, por conta de uma guerra nuclear, mas por conta do desastre climático, né? Então, o mundo já não acaba... Até as formas como o mundo acaba mudam, né? Então, se o mundo ia acabar para as pessoas que viviam nos anos 60 por conta de uma guerra nuclear, já as pessoas que fizeram o filme agora, mais recentemente, nos anos 2000, o mundo vai acabar por conta de um desastre climático. Então, assim, até os fins do mundo, vamos dizer, tem uma historicidade, ou seja, estão ligados nesse momento que... Tem outros elementos também, por exemplo, que eu vou tocar também mais à frente. No filme, tem uma presença... Tem muitos países, né, esse mundo meio sem fronteiras, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas você dá para destacar, por exemplo, a presença do Japão, do imaginário japonês. Isso é uma coisa também do começo dos anos 80. Por quê? Porque até os anos 80 o Japão era quem prometia, vamos dizer assim, suceder aos Estados Unidos, ou pelo menos a cultura japonesa era quem rivalizava, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. A gente não vivia, por exemplo, o que a gente vive hoje com a China, né? Talvez se fosse fazer um filme hoje sobre de novo, talvez aparecessem mais elementos chineses, né, do que aparecem no filme. Aparecem muitos elementos japoneses no filme. Tem uma série de... E Luiz, fala. Eu vou fazer uma parte que prometo não te interromper muito, para não atrapalhar o que você preparou. Mas o que você está falando, no livro eu percebi, né, como você acabou de citar, não tem esse elemento dos japoneses, né? Mas ele fala muito dos soviéticos, né? Que é uma coisa que no filme já desapareceu, embora ainda tivesse União Soviética, ela já estava ali entrando na sua decadência, não é isso? Exatamente. No filme, eu vou falar sobre isso, tá? No filme não existem estados, são um elemento muito importante do filme, que é um pouco diferente do livro, também acho que é uma coisa também que a gente pode destacar. Mas sim, o que aparece, que vai dizendo que os Estados Unidos japonês, aparecem muitos elementos assim da cultura japonesa. Ele fala japonês numa feira,
né, o personagem principal. Então, o japonês é uma língua que é falada. Até tem uma referência rápida assim, à China e talvez a outras coisas, mas a referência mais central assim, de uma cultura, vamos dizer assim, que teria permanecido nesse novo desenho, são essas referências à cultura japonesa, né? Enfim, então, só comentei, né? O filme foi produzido nesse contexto, né? Nesse contexto de Guerra Fria. E o livro já é bem diferente. O filme já é bem diferente, porque ele foi produzido no começo dos anos 80. E ele é um livro que se confunde, é um filme que se confunde também com o avanço, e isso é muito presente no filme, com o avanço de uma série de políticas neoliberais. Então, essa questão do neoliberalismo, enfim, algumas questões da globalização, né? Então isso é um elemento muito forte no filme. Então, por exemplo, só para dar um outro exemplo também, eu vou falar sobre isso mais à frente, que isso é um ponto bem importante. No filme não tem Estado, né? Isso é muito importante no filme, porque não tem nenhum Estado, não tem nenhuma referência a um poder estatal. Quem comanda no filme são as grandes corporações, que se apresentam à forma do Estado. Porque é muito interessante, porque quando o camarada vai lá no pedir conversar com o dono lá da multinacional, da Tyrell, aquele prédio, ele tem a aparência de um prédio, de um prédio que está, enfim, de um prédio de governo, vamos dizer assim, como se fosse ele é um prédio todo ornamental, enfim, é um prédio que se destaca, assim, ele não parece um escritório, ele parece um prédio que está emanando poder, né? E todo o poder nessa sociedade está concentrado nas grandes corporações. Isso é um elemento muito importante do filme, que aparece um pouco no livro, mas aparece bem mais no filme, tá? Isso eu acho também tem muito a ver com esse contexto do começo dos anos 80, que é esse contexto do neoliberalismo. Mas só eu vou falar sobre isso mais para frente, depois. Mas eu queria falar rapidamente também, não quero também me alongar muito, apesar de que a gente tem bastante tempo, né? Mas eu não queria me alongar muito, porque o que eu acho que assim, o que é o elemento central do filme é essa questão, né? Enfim, é um filme sobre esse conflito, né? Que é um conflito bem característico de determinadas obras da ficção científica, que é o conflito que emerge da Revolução Industrial do século XIX, que é esse conflito entre homem, né? Ou humanidade, é melhor chamar de humanidade, porque o homem é masculino, então é melhor chamar humanidade, vamos chamar assim, o conflito entre a humanidade e as máquinas. Esse conflito permanece nesse filme. Mas aí é interessante, porque já começa ele já adquire uma nova forma, porque é uma forma que você já não consegue identificar o que é humano e o que é máquina. Então, essas fronteiras entre onde começa a humanidade e onde começa a máquina, elas ficam diluídas. E isso também é uma discussão muito própria, também, uma discussão que começa a ser feita na arte dos anos 60, né? Onde é que começa a natureza e onde é que começa a humanidade. Enfim, é uma questão, na verdade, que emerge também da Revolução Industrial, mas ela se torna muito forte, né, nos anos 60, principalmente depois de 68. Então, esse livro tem esse problema, que é um problema que surge, né, de 68. E algumas pessoas chamam até essa linguagem, né, de pós-humano. Né? O pós-humano seria esse momento, né, de integração entre homem e máquina, que você não saberia mais qualificar o que é a humanidade, o que é a máquina. E aí o filme constrói uma série de coisas. Não, o que diferencia os androides, né? No caso ele usa esse replicante, né? O termo que ele usa, dos humanos, né? Não sabe dizer. Porque o que diferenciaria eles seriam as emoções, mas eles aparentemente desenvolvem até emoções. Então tem um teste, mas se torna cada vez mais difícil, vai se tornando cada vez mais difícil distinguir o que é humanidade e o que é maquinário, né? É como se, enfim... Eu ia comentar isso, professor. Pode. Que tem esse teste que você comentou, né? Para distinguir o que é o ser humano, que é o replicante, né? O androide, que é um teste baseado na empatia, né? Nos sentimentos ali.
E no livro fica bem claro, acho que até um pouco mais do que no filme, que eles têm um problema com esse teste, que é de alguns humanos não conseguirem passar no teste, né, não apresentarem empatia, e alguns androides suspeitarem de que poderiam passar no teste, poderiam ou desenvolver ou pelo menos simular empatia, né? Pois é, exatamente. Então, e aí tem uma outra questão também que vai aparecer, que é um tema que eu vou tocar mais para frente, que é a questão das memórias, né? Então, diferenciaria, isso é muito presente, essa discussão sobre o que é o tempo é muito presente também no filme e também no livro, né? Então, uma coisa que poderia diferenciar os seres humanos dos ciborgues seria essa questão das memórias, da identidade que eles constroem ao longo do tempo. Mas isso também fica muito borrado. E tem aquela personagem que ela teve uma série de memórias implantadas. E essa personagem que é a Rachel, né? E é uma personalidade e ela fica na dúvida, né? Tipo, do que ela lembra e do que a pessoa cujas memórias foram implantadas na cabeça dela, né? Por conta do projeto, lembra. Então ela já também ela incorpora nela mesma essa dualidade, né? Entre o que é a humanidade, o que é a máquina, o que é meu, o que é da outra pessoa. Então o filme está trabalhando o tempo todo, né? Sobre essa perspectiva. Isso é muito importante, assim, essa discussão que esse filme faz, e que aparece tanto no filme quanto no livro, ela foi muito importante também para as ciências humanas, ciências sociais, que elas influenciaram uma série de autores, assim, inclusive na maneira como eles construíram. Eu até trouxe um autor aqui, que eu trouxe nas duas próximas slides, né? Que é essa figura, né? Que é essa figura do ciborgue. E é muito interessante que essa figura do ciborgue é uma figura que é isso que a gente está começando, que é meio máquina, meio humano, né? Que na literatura, né, é difícil até você pensar, eu não sou um grande especialista em literatura, mas é até difícil você pensar qual foi o primeiro ciborgue, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, eu estava até assistindo Arquivo X esses dias, né? Aí tem um episódio muito bom do Arquivo X que é com o Golem, né? Que é um mito judaico. O Golem é um ser humano que ele é feito de argila, né? E ele é um mito judaico, assim, do livro lá, judaico, esqueci o nome agora. E esse golem, ele é feito de argila e ele é igual a um humano, mas ele não é, né? Ele nasce do ódio, no caso. Mas no episódio do Arquivo X ele nasce do amor, até por fim. Mas ele é feito de argila, né? E ele é reanimado, né? E se torna quase uma simulação, assim, do que é um ser humano. Então, talvez... Mas, assim, eu acho que o arquétipo, assim... Não, arquétipo não é uma palavra ruim, mas... o primeiro ciborgue, vamos dizer assim, talvez seja, né, um personagem que todo mundo conhece aqui, que é o personagem do Pinóquio, né? Que é justamente também esse personagem que é fabricado, que é manufaturado, né? Então, ele é construído pelo... que, aliás, no filme tem uma série de referências também a esse personagem, né? Quando eles estão lá numa salinha, lá na casa do Sebastian, tem um Pinóquio ali, tem uma pessoa com um nariz muito grande, que é feito daquela forma, tem essa referência ao Pinóquio, talvez seja esse primeiro ciborgue, vamos dizer assim, que é esse personagem, né? Fala, Caio. Falar depois que você concluísse, né? E tem também, você falando, eu lembrei, tem um livro início do século XIX, ali 1817, que é um conto, né? Que é O Homem de Areia, do Hoffman. Ele fala dos autômatos, né? Que já é falando assim, não sei se isso é antes ou depois do Pinóquio, acho que Pinóquio é um mito, né, mais antigo, mas que ele fala desse autômato, né? Um boneco ali com movimento mecânico e que tem uma autonomia, né? Então, essa ideia do ciborgue que você está falando é realmente bastante antiga, né? Na literatura mesmo. Pois é. Então, esse aí, eu acho que o livro do Pinóquio é de 1880, mas esse livro eu não conheço, do Homem de Areia. Mas, enfim, aí o Pinóquio foi assim, esse menino aqui é construído lá pelo Gepeto, né, que é o artífice dele, e depois ele acaba ganhando vida, né,
e se torna um menino de verdade, né? O sonho dele é se tornar, entre aspas, um menino de verdade. Ele passa por toda aquela aprovação, é quase como se fosse um rito de passagem, né? Que ele passa pela baleia e depois tem também, salva o Criador, e aí é concedido a ele essa bênção, né? De ser um menino de verdade. Ele cruza essa fronteira já fica entre máquina e humanidade, ela já começa a ficar ali borrada. Eu não sei se tem alguém está comentando alguma coisa no chat, eu não sei, acho que não, né? Então... Só alguns comentários curtos, né? O Diego falou que ele não tinha pensado nessa... Falou, pode crer, o Pinóquio, né? Eu não tinha feito essa relação. Eu ia até responder aqui, também nunca tinha pensado nessa relação de Pinóquio e Blade Runner, achei muito interessante. Mas essa coisa do ciborgue, né? Enfim, e aí, só estava falando isso porque essa figura do ciborgue, que aparece no Pinóquio e foi conceitualizada em 1960, né, por esses autores, a Klein e a Klein, né, para designar, eu vou ler aqui, tá? Para designar os sistemas homem-máquina autocontrolativo, quando ambos ampliavam a teoria dos controles cibernéticos aos problemas que as viagens especiais, no caso acho que é espaciais, impingem, ou talvez especiais mesmo, boa pergunta, sobre a neurofisiologia do corpo humano. E aí ela diz, aí tem um outro texto também que eu achei uma boa definição, que ele fala sobre o ciborgue. É uma figura ao mesmo tempo real, imaginária, mítica e tecnológica, em que se trava um combate político entre as forças que desejam impor um controle masculino, econômico e militar sobre o planeta, e que não mais teme relacionar-se livremente com as máquinas, estabelecer um jogo mais criativo e contraditório com as várias possibilidades de identificação do ser humano. Mas, enfim, isso aqui foi muito importante assim, para alguns cientistas sociais dos anos 80, enfim, que começaram a pensar, né, o que acontece? Uma série de... Não vou aqui fazer uma arqueologia ou uma genealogia das ciências sociais, né, mas uma série de preocupações dos anos 80 era romper com uma teoria, e tudo isso também deriva desse problema dos anos 60, né, dessa fronteira mais estrita, vamos dizer assim, que é a fronteira como as ciências sociais pensavam uma série de questões até os anos 60, entre natureza e história, ou entre natureza e sei lá, essa fronteira mais estrita entre natureza e história. Vamos colocar assim nesses termos. E nos anos 80, algumas pessoas queriam romper. Né? Eu acho que eu prefiro história. Na biologia a gente tinha também até a década de 80 essa tradição, né? O que é natural e o que é criado pelo humano, né? O que é ser humano, vendo o ser humano ainda como algo meio apartado, né? E a história humana também era diferente da natureza, né? É porque esse pessoal aí da biologia não leu Marx, né? A gente vai chegar lá nessa parte. Mas, enfim, a gente vai chegar nessa parte. Então, tinha toda essa fronteira, né? Entre essa fronteira e o pessoal dos 80, o pessoal influenciado muito por uma teoria, assim, teoria chamada teoria pós-moderna, enfim, as coisas. Eles queriam romper com os chamados dualismos, né? Então, dualismos, por exemplo, de gênero, né? E aí teve uma autora, né? A Dana Haraway, que ela escreveu um livro, né? Chamado Manifesto Ciborgue, né? E é uma antropóloga e tal, ela é bem importante até. E ela utilizou, por exemplo, o ciborgue para repensar as teorias de gênero, né? Então, quando, por exemplo, as teorias de gênero estavam sempre trabalhando uma dualidade, o que é homem, o que é mulher, o que é o ciborgue? Ele é homem, mulher, o que ele é? Né? Ele tem, né, aquele negócio, não tem aquele outro. Só se define o que é humano a partir da biologia, né? Então, a Dana Haraway ela começou a utilizar, né, desses elementos para trazer, né, para as ciências sociais. E ela colocou algumas coisas que eu vou ler aqui, que é melhor, porque, olha só, a ideia do ciborgue, a realidade do ciborgue, tal como a da possibilidade da clonagem, é aterrorizante. Não porque coloca em dúvida a origem divina do humano, mas porque coloca em xeque a originalidade do humano. Então se torna... E aí tem realmente essa influência do Platão, mas eu acho que não é só isso, não. Que no filme é mais complexo até, eu acho, né? O que é o
que é o original e o que é a cópia, o que é o real e o que é o simulacro. Então, essa tensão, que é uma tensão muito, enfim, e muitos autores, é muito curioso, porque muitos autores, mas muitos mesmo, assim, se encantaram com o filme, porque esse é um filme que muitos autores, assim, sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, acho que até menos, mas então muita gente escreveu sobre esse filme. O David Harvey escreveu, que é um geógrafo, escreveu sobre esse filme. O Baudrillard, que é um filósofo, escreveu sobre esse filme. Enfim, outros, tem vários outros. Eu acho, assim, esses dois, assim, foi o que eu lembrei, assim, sem pensar muito, mas vários outros. E a Dana Haraway, ela escreveu em 1985, e não era só o Blade Runner, né? O Blade Runner é uma série ele é, talvez, que complexifica isso melhor, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais elaborada, vamos dizer assim, mas tem uma série de filmes, né, também curioso, do começo dos anos 80, que também estão trabalhando essa questão, né? Eu penso, por exemplo, também no Terminator, né, Exterminador do Futuro, que é um puta filme, eu acho. Assim, filme meio Sessão da Tarde, mas é ótimo também. Também trabalha com essas questões e tal. É menos, mas também trabalha. Então tem e também foi influenciado pelo livro, né, o Terminator, né, o Exterminador do Futuro. Então, isso vai impactar bastante, assim, o pessoal da ciência humana, ciências sociais que está escrevendo sobre isso. E essa moça, né, a Dana Haraway, ela escreveu em 1985 esse Manifesto Ciborgue. E ela falou o seguinte: a ficção contemporânea está cheia de ciborgues, criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são de forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna também está cheia de ciborgues, de junções entre organismos e máquinas, cada qual concebido como um dispositivo codificado em uma intimidade com poder que nunca antes existiu na história da sexualidade. E ela vai puxar justamente para essa questão de gênero, uma dessas coisas que eu estou comentando com vocês. Inclusive, só um parêntese, o filme ele é muito ele é muito machista, né? Podemos usar essa palavra, né? Porque tem uma cena tem algumas cenas bem violentas, né? Também tem muito, pelo menos o filme mais antigo. Mas tem umas cenas muito machistas, uma cena que a cena de sexo do filme é muito machista, tem uma série de as personagens, eu acho que as personagens femininas, elas são bastante objetificadas, né? E também o filme também tem aquele teste, né, que diz se o filme leva a sério a fala das mulheres ou não, que é quando você tem... eu queria desligar o WhatsApp, mas eu não... Bom, que agora eu estou com esse negócio aqui. Bom, tem também aquele teste, né, que se tem duas mulheres falando no filme sobre algum assunto, não, o filme não tem isso. Sempre tem um interlocutor homem, e sempre um interlocutor homem com uma mulher. Nunca tem duas mulheres conversando, né? A maioria. E nunca tem duas mulheres conversando diretamente. Né? Sim. Eu acho que vem muito dos textos do Philip K. Dick, né? Todas as obras deles são muitos personagens masculinos e as mulheres acabam desempenhando um papel coadjuvante ali, às vezes só figurativo até, né? Que é tipo toda a ficção do século XX, basicamente. Tem esse praticamente quase, não todo, estou exagerando, mas a maioria dos filmes tem esse teste aí que esse pessoal fez. Eu não sei o nome, esqueci o nome. A Gaia comentou aqui no chat, ó, teste de Bechdel, acho. Bechdel. Isso, que aí, tipo assim, precisa ter uma personagem. Eu acho que são três coisas que precisa ter. Precisa ter uma personagem feminina com nome. Tipo, ela tem que ter um nome. Aí acho que precisa que elas conversem entre si. E outra coisa é que conversem entre si sobre um tema que não seja homem. A Gaia falou aqui, olha, as perguntas, né? O filme tem duas ou mais personagens mulheres, né? Com nome, né? Que às vezes a mulher só aparece, a mãe, a esposa, não tem nome. Se elas conversam entre si, se o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romance. Esse não tem. Mas, enfim, tipo assim, fizeram um cálculo aí, deu tipo 98% dos filmes não tem isso. É uma coisa absurda. Enfim, e aí, mas o fato é que essa ausência de sexo biológico, vamos dizer assim,
independente dessa coisa do filme, né, que a gente também tem as interpretações do filme, que às vezes até se descola um pouco da obra, independente dessa coisa do assédio que tem no filme, também desse não passar nesse teste, e o filme essa cena do estupro é bem escrota, mas enfim, que ele manda a mulher calar a boca e obedecer, é uma coisa bem ridícula, assim, é uma cena bem forte que tem no filme, e é totalmente desnecessário. Não tem nenhum ganho no roteiro com aquela cena. Mas, enfim. O fato é que esses autores, o pessoal da antropologia do ciborgue, pensou, né, no filme, no ciborgue como um meio de romper esses dualismos de gênero, principalmente. Aí eles vão dizer o seguinte: por quê? O que defendem, entre outras coisas, o pessoal lá da ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero. Que homem é homem, mulher é mulher. E o que é o ciborgue? Ele não é nem homem nem mulher, ele é outra coisa, né? Ela vai falar o seguinte: o sexo ciborgue restabelece, em alguma medida, a admirável complexidade replicativa das samambaias e dos invertebrados. Aí, Caio, você pode comentar aí. Esses magníficos seres orgânicos que podem ser vistos como uma profilaxia contra o heterossexismo, ou seja, né, ela vai buscar nos ciborgues, por isso ela escreveu esse texto, Manifesto Ciborgue, uma crítica ao dualismo biológico, né, que muitas vezes cruza essa fronteira e vira um dualismo social, né, entre homem e mulher. Então esse filme, né, vai fazer parte desse ambiente que vai ter um impacto na produção dessa música, da Donna Haraway. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso aí. Falou de invertebrados e samambaias, eu acho que você pode fazer um comentário, ou até dois. Achei interessante a citação, né? Porque, de fato, você tem alguns animais ali invertebrados que são hermafroditas, podem atuar tanto como macho quanto fêmea na reprodução, né? Porque, no caso do invertebrado, o sexo é só para reprodução mesmo, mas eles têm esse papel duplo, né? E alguns até conseguem, na ausência de um parceiro, fecundar a si mesmo, né? É interessante. E as samambaias, plantas, né? Não só samambaias, que muitas delas também conseguem exercer os dois papéis, mas no caso da samambaia, interessante até porque elas têm formas de vida, né, bastante diferentes. Só para comentar, muita gente só vê aquela samambaia típica, né, que a gente conhece, a folhinha e tal, com pares de folhas, né, de folíolos, mas aquela samambaia, ela tem filhos que são os filhos dela, né, gerados por esporos, de forma não assexuada. Vai dar plantinhas microscópicas, bem pequenininhas, que ninguém reconhece como samambaia quando olha, e elas sim produzem gametas, né, elas sim vão ter uma reprodução sexuada, gerando uma terceira geração que aí volta a ser igual a uma samambaia típica, né? Então tem essa alternância de gerações. Achei interessante essa autora comentar sobre a complexidade replicativa das samambaias, que é bastante complexo mesmo. Enfim. Não tem espaço para falar em detalhes aqui, porque isso é muito tempo, mas é bem interessante. E ela conclui, né, que o processo de replicação de ciborgues está desvinculado do processo de reprodução orgânica. Porque é isso. Então, até, né, toda essa discussão, né, tinha um limite, né, e até alguns autores, né, que trabalham ainda com algumas narrativas assim, né, mas é nos anos 80, né, essa autora e outros também, a Judith Butler e tal, eles vão falar, não, essa questão do sexo biológico não deve ser levada tanto em consideração. E no caso da Donna Haraway, que é mais diretamente, essa vai ter essa influência direta desse conceito, né, que é esse conceito de ciborgue. Então, assim, só trouxe esse caso para mostrar como é que esse filme também produziu um impacto, até, não filme, né, porque também é meio que o espírito da época e tal, né, toda uma discussão ali de ambiência, teve esse impacto, assim, essa coisa do ciborgue, teve esse impacto nas ciências sociais. Mas eu queria trazer aqui também a interpretação do Mário Dwyer, porque eu gosto mais. Não que eu gosto mais, mas eu acho que é mais interessante. Como eu falei, esse Mário Dwyer, ele, enfim, professor de economia, ele não é o cara que era especializado em estética, né? Ele é professor de economia da UF. Não sei se o Diego foi aluno dele, né? Não sei.
E o Mário Dwyer, ele escreveu esse livro, enfim, escreveu esse artigo sobre o Blade Runner, né? E o Mário Dwyer, ele vai dizer uma coisa, assim, em bom português, né? E ele está falando mais sobre o filme. Ele até mostra, né, que é muito interessante no artigo do Mário Dwyer, os conflitos, né, entre o Philip Dick e o produtor, e como é que o filme acaba ganhando uma autonomia em relação ao livro, como a gente já até discutiu alguns assuntos. Mas eu acho, enfim, e ele vai trabalhar com essa ideia de que o Blade Runner, na verdade, ele está produzindo o que ele chama de uma lógica da extrapolação. O que seria essa lógica da extrapolação? Da mesma forma que se tem aquela frase, né, de que o ciborgue seria mais humano do que o humano, que é uma frase muito clássica, uma frase logo que é uma cena que o Deckard, né, que é o caçador de androides, está conversando com o dono da grande corporação, que é quem ele responde, que é o Tyrell, que é um inventor, né? Aliás, esse filme é muito bom também, eu vou trazer esse assunto mais para o final, para a gente discutir o papel da ciência numa determinada sociedade. Então, esse filme é muito importante, esse livro é muito importante para a gente traduzir isso. E é uma coisa que aparece tanto no filme, tá? Porque isso é importante no filme, quanto no livro, porque também é importante, é uma questão importante na época do livro, que é a ciência está a serviço dos Estados, né, da União Soviética, dos Estados Unidos, e quanto hoje também. Mas, enfim, isso é um tema que eu coloquei para a gente discutir mais lá para frente, né? Mas, enfim, no caso do mais humano do que humano, então o Blade Runner seria uma realidade mais real do que a realidade, né? O que ele faz, na verdade? Ele não constrói uma nova realidade. Ele pega uma série de elementos que já existem na nossa sociedade, que é a sociedade capitalista, né? E ele extrapola para esses elementos. Isso é a análise do Mário Dwyer. E qual é a grande contradição da sociedade capitalista? Para o Mário Dwyer, que na verdade é um leitor do Marx, né? É a contradição entre trabalho, né, entre forças produtivas, entre trabalho, entre humanidade e forças produtivas. É aquela contradição que a gente está falando de homem e máquina. Para o Mário, essa contradição se mantém nesse filme. E aí eu vou ler esse trecho aqui do artigo dele. Por quê? E é uma questão, só para fazer esse comentário, eu vou ler aqui, depois eu comento. Blade Runner reafirma sua atualidade ao retratar um mundo no qual os sujeitos não têm mais papel enquanto sujeitos. Um mundo no qual são meros figurantes do capital. Isso enquanto for útil ao capital clonar ou manufaturar os seres humanos. Em uma palavra, se o mercado é mesmo o fim do mundo, Blade Runner delineia esse fim do mundo enquanto progressiva eliminação do humano, fim da humanidade. Progressiva eliminação, aliás, de que a tecnologia informática e robótica são prenúncio ao tornarem os seres humanos crescentemente dispensáveis para a produção do capital. Esse é o grande drama da sociedade contemporânea. Esse é o grande drama da sociedade contemporânea. Por quê? Porque qual é o grande drama da sociedade contemporânea? Os seres humanos daqui a 10, 15 anos, praticamente, né, é uma questão que a gente não conseguiu resolver ainda, né, vão se tornar dispensáveis, né? O trabalho humano, que é o que, enfim, né, define, entre outras coisas, a humanidade, né, ele vai se tornar absolutamente dispensável para quê? Para acumulação, para o modo de produção e acumulação. Então, o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, isso já é uma coisa que está no horizonte. E o que tem sido feito em alguns países, né, é uma tentativa de minorar isso, né? Então, por exemplo, quando a partir esse debate agora está ganhando força. Já se sabe que daqui a 10, 15, 20 anos, né, não vai ser mais necessário 40%, 50% dos ofícios que as pessoas fazem hoje, né? E aí, qual é algumas alternativas que alguns países têm procurado colocar? Então vamos fazer, por exemplo, o Programa de Renda Básica Universal. Um exemplo, né? Programa de Renda Básica Universal. Todo mundo vai ganhar um quinhão. Só que isso minora, vamos dizer assim, minimiza os impactos da automação, mas não rompe com essa lógica, né? Não rompe os programas de renda básica, né? Por exemplo, não rompem com essa lógica de exploração. Eles minimizam, eles atenuam, enfim. Mas o fato é que essa é a tendência, e é uma tendência que é observada desde o século XIX, que é a tendência da tecnologia informática, e é a tendência no limite da dispensabilidade do trabalho, ou seja, da dispensabilidade da humanidade.
que o Pois que papel, pergunta o Mário Duaia, podem ter os sujeitos humanos na perene economia do capital se o seu trabalho não tem mais utilidade, se é redundante, supérfluo? Essa sinistra interrogação, e aí o que ele fala é isso, para a qual os discursos teóricos oficiais dos meios de comunicação ainda não encontraram seus usuários lenientes, tem Blade Runner a resposta consistente, nenhum. Né? Então é isso. Né? Para que isso vai servir? A humanidade, no dia que a humanidade for dispensada? Absolutamente nada. Né? E aí tem vários elementos, né? Tem várias questões, deixa eu vou inverter, né? Começar pelo final, depois a gente volta. Tem vários elementos, né? Só para reforçar esse argumento do Mário, que prenunciam um pouco isso. Eu vou voltar lá, porque tem a questão do trabalho que é fundamental, mas eu acho que é melhor começar aqui. Então, algumas coisas que eu já falei para vocês. No filme tem uma menção a uma série de corporações, né? É um filme, é um universo que é comandado pelas grandes corporações, que é esse universo próprio mesmo do começo dos anos 80, que na verdade é o universo do neoliberalismo, e a gente só vê, até hoje, a gente vê esse processo se consolidando. O que é o governo Trump? Né? É o governo Trump, assim, só porque para mim existe, enfim, o governo Trump, o que o Trump fez? Né? O Trump pegou todos os CEOs, assim, várias pessoas ligadas a grandes companhias norte-americanas, pegou e colocou no governo. Né? Tipo, não, agora isso aqui, colocou um atrás do outro. Ele fez isso. Eu até achava que o governo Bolsonaro ia ser isso um pouco também. Mas as companhias brasileiras não têm a força que tem as companhias norte-americanas. Então, o governo Trump, sob em alguma medida, durante algum curto tempo, né, enfim, isso é um pouco mais complexo, mas ele foi o sonho desse projeto neoliberal. O que está sendo relatado nesse filme é justamente esse sonho desse projeto neoliberal, que é o quê? É um Estado sem mediação. O Estado são as grandes corporações. Então tem lá a Tyrell Corporation, que ela é o Estado. Ela comanda a força policial. O policial responde diretamente para a Tyrell Corporation. Ele não responde para uma outra pessoa, ele responde para a empresa. Né? E é esse mundo, né, que tem o predomínio, é a força... eu não sei se isso é propaganda, eu não entendi, ou se é as duas coisas. Se é crítica ou se é propaganda, ou se é os dois. Eu achei os dois. O cara foi muito hábil, porque tem uma série de dimensões, já, uma série de corporações que existiam naquela época e que continuam existindo, né? Então tem uma menção ao Atari, o Atari eu acho que acabou, mas tem a menção à Coca-Cola, tem a menção à TDK, que é uma japonesa, tem a menção à Pan Am, que é de avião, né? Então, essas corporações aparecem, vários letreiros, assim, elas aparecem, esses grandes letreiros, esses grandes anúncios, essas grandes propagandas, elas continuam existindo e estão mais fortes do que nunca. Então, esses são alguns elementos, né? O próprio prédio, o prédio parece um prédio do Estado. E tem toda uma discussão também no filme, aí talvez até o Kaiser queira falar alguma coisa, sobre como a ciência nesse filme, ela não está a serviço da humanidade, mas ela está a serviço do capital. Né? E aí o filme faz uma crítica, eu penso, porque todos os laboratórios, toda a produção em massa de tecnologia está vinculada diretamente às grandes empresas, sobretudo essa empresa maior que controla esse mercado de ciborgue, que é a Tyrell. Então não se trata, ao meu ver, nesse filme, essa também é uma análise do Mário, de uma crítica à ciência, mas de como nesse filme, nesse contexto, que também é um contexto da sociedade atual que a gente está vivendo, é uma crítica à ciência e serviço do capital. E é muito interessante também, só para concluir esse ponto, eu vou retomar lá mais para frente, como, né, isso é escandaloso hoje, né? Porque o que a gente está vendo hoje? Só um pequeno exemplo. A gente está vendo uma crise mundial e a gente não consegue ter vacina porque não conseguiu quebrar a patente. Né? Então, assim, não tem vacina porque as empresas querem continuar ganhando dinheiro. É simples assim. O dinheiro está mais importante do que a vida das pessoas. Isso é isso que está acontecendo, né? Então, rapidinho, deixa eu só... Se o Kaiser quiser falar, você pode falar que eu vou ouvir. Eu só vou ver meu gato aqui, que eu acho que ele está aqui preso. Peraí. Eu vou comentar, sim, sobre isso que o Luiz acabou de falar, né? Que, de fato, é essa situação que a gente vê hoje, né? Falando especificamente da pandemia, né? Nessas 2 vacinas aí que o Brasil pretende utilizar, né? As primeiras, né?
são de empresas privadas, né? Uma ali da AstraZeneca, uma empresa inglesa, né? Mas que é meio que já não pertence a território nenhum, né? Porque era inglesa, mas parte da fábrica é na Índia, parte é na China, então. E a outra é uma empresa chinesa, né? Que apesar de ser um país de alguma forma, pelo menos eles se entendem como comunistas, né? Tem empresas lá meio separadas do governo. E então são duas vacinas de empresas, né? E que têm a patente sobre os princípios ativos dessa vacina, né? Eu estava até comentando com o Luiz, o Brasil tem capacidade, né, nas nossas duas instituições centenárias, né, Fiocruz, Butantan, tem know-how, tem um corpo ali de cientistas com capacidade, né, muito competente para produzir uma vacina brasileira, né? Mas o investimento para pesquisa, o Estado brasileiro e boa parte dos estados do mundo já não dão mais o investimento. Quem tem o dinheiro para arcar com o gasto da produção rápida de uma vacina são essas empresas e que ficaram com as patentes, né? E as nossas instituições aqui dependem aí de um tempo de receber insumos, enfim. Nesse caso, né, nesse exemplo, a ciência médica, né, a ciência farmacêutica totalmente voltada hoje para empresas, né? Esse exemplo da vacina atual, mas qualquer medicamento, aí a gente teve anos atrás o problema da quebra de patente com medicamentos com a AIDS, né? Que é os medicamentos anti-HIV, algo que está sempre, vira e mexe, volta essa discussão, né? Porque o governo brasileiro tem ainda, né? Embora tenha sofrido alguns baques aí, né? Com o atual governo e com o anterior, um programa de combate a HIV, que já foi premiado internacionalmente pela distribuição de remédios, né, gratuitos pelo SUS, mas sempre tem essa discussão com relação à patente desses remédios, né, porque vão surgindo novos remédios mais eficazes, sempre protegidos pela patente, e o Estado brasileiro não consegue produzir um remédio próprio, né, porque não por falta de capacidade dos nossos cientistas, mas por falta de investimento estatal, né? O investimento na pesquisa científica está sendo aos poucos deixado cada vez mais para as empresas que acabam tendo um grande domínio, né? Um remédio que você depende de tomar para manter sua vida, você vai pagar por ele, né? Se você tiver que pagar, se você conseguindo, você vai pagar, né? Então é um grande poder aí sobre as pessoas e acaba sendo um grande poder sobre a economia, sobre a política, né? E também eles vão investir também, vão canalizar esses recursos porque for mais lucrativo, né? Então, no limite, por exemplo, se você não produz, você não é lucrativo. Então, se você tem, por exemplo, você sabe disso, tem a questão sempre do subfinanciamento das doenças tropicais, né? Até hoje a gente não tem uma vacina para dengue, até hoje a gente não tem tratamentos eficazes, por exemplo, acho que para cólera tem, mas para essas doenças subtropicais, que chikungunya, enfim, porque não tem razão, né? Inclusive, eu não gosto muito dele não, mas aquele camarada lá, aquele youtuber lá, o Atman Yamarito, ele estava até falando que o que pode acontecer com o Brasil se o sistema público de saúde começar a vacinar, o sistema privado de saúde começar a vacinar as pessoas, Covid virar dengue, e aí realmente vai ter interesse, porque dengue no Brasil hoje é uma doença de classe C, D e E, né, grosso modo, né? Então, assim, claro que tem casos de dengue na classe A e B, mas eles são absolutamente relevantes, é uma doença endêmica nos bairros de menor renda e nas regiões de menor renda. Na minha quadra até teve 3 casos de dengue, já fizeram meu Deus, casos de dengue e tal, mas assim, não é relevante, né, do ponto de vista... Então, não tem investimento, né? Mas, enfim, então... Eu falei mais um comentário, Luiz, que eu cheguei a comentar aqui no chat sobre o filme do Alien, que é do Ridley Scott também, o mesmo diretor, né? Que também apresenta essa coisa futurística e também mostra a exploração do espaço, colonização e tudo mais, sendo dirigido por empresas também, né? Inclusive por empresas que também fabricam androides, então algo recorrente na obra dele, como comentei lá no início. E esse é outro ponto, né? Esse controle das empresas sobre
o futuro assim da humanidade e uma ausência quase total de estados. Exatamente. Então, esse domínio do capital sobre a vida, ele vai aparecer nessa forma do que o Mário Duarte vai chamar de um mundo pós-político, que é muito própria, essa discussão também é muito própria da década de 60, olha só. Que é isso, que é um mundo que é o quê? É um mundo que não tinha alternativas. Tem várias cenas que deixam isso também, a gente pode fazer essa leitura, né? Que ele por exemplo, ele é uma coisa que nem é explicado durante o filme, mas você sabe como as coisas funcionam, você tem que fazer. Aí ele não tem alternativa. Não tem alternativa. Aí, mas é isso, ele vai falar o seguinte, ó, pela mesma razão, é plausível assumir que Blade Runner, para usar mais uma vez o vocabulário da época, o vocabulário dos anos 80, é pós-político, ou seja, ele é político, né? A substituição progressiva da humanidade natural parece ter por condição de início o completo esvaziamento da anêmica democracia liberal, e em seguida sua substituição por mais que perfeita gestão das coisas comandada pelo capital. Ou seja, sai de cena política, que é esse espaço do embate, das possibilidades, né? Porque a democracia liberal, ela abre espaço para quê? Para possibilidade. Né? Não, possibilidade, a gente pode fazer aqui, pode recusar aqui, pode se organizar aqui, reclamar e tal, né? Para essa gestão das coisas tecnocrática, vamos dizer assim, que é comandada pelo capital e pelas empresas, que não abre espaço para contestação. Por quê? Porque tudo é feito em nome do quê? Da racionalidade da tecnologia, né? Então, nesse lugar de uma gestão racional das coisas, não tem espaço para você questionar. Né? Você vai questionar o quê? Não tem espaço para política nesse sentido. Não tem alternativa. Foi isso que a Margaret Thatcher disse, que there's no alternative, porque não tem alternativa à racionalidade da economia. E contra a racionalidade da economia só existe a racionalidade da política, pelo menos esses são os termos liberais. Né? Então, assim, essa ideia, né, a massa de humanos remanescente, vai dizer, da ideia de ser tangida por uma sorte de autocracia corporativa, uma espécie de Estado policial militar. Nesse sentido, Blade Runner é político apenas à medida que figura a extinção da política. Ou seja, é um mundo que não tem espaço para política, só tem espaço para gestão do capital. Por isso, que essa análise que faz o Mário Dwyer, que ele está falando da lógica da extrapolação. Deixa eu... enfim, tem várias questões, não sei se o Kaiser caiu, mas tem várias questões que dá para a gente trabalhar. Mas tem uma questão que me parece, né, central, que é a questão também do tempo, né, do tempo das coisas, e, enfim. E né, enfim, então que é uma questão central do filme, né, que é a questão do tempo. Então, o filme o tempo todo, eu inverti um pouco, eu espero não ficar, não sei se foi a melhor solução, mas o filme ele tem vários elementos, né, que trabalham essa questão do tempo, né? Essa angústia, por exemplo, né, dos androides, que só tem 4 anos de vida, né, que é até um termo interessante que ele usa, é lifespan, né, a gente poderia traduzir como vida útil, né, lifespan. Isso é a rebelião na luta consciente contra esse tempo. Então, eles voltam para a Terra, né, só retomando um pouco, eu nem sei se eu devia ter falado um pouco do roteiro do pessoal que não assistiu o filme, talvez eu devesse ter feito isso. Já meio que me arrependi, mas enfim, agora eu não falei. Mas o pessoal, os 5 personagens principais, né, eles voltam para a Terra para tentar ter um pouco de mais de vida útil, né, prolongar a lifespan deles, né, a vida útil deles, porque isso é uma mercadoria, né. Então, enfim, eles querem prolongar essa vida útil deles. E aí, enfim, então 4 anos, né, quer dizer, 4 anos não é nada, o tempo, eles podem, realmente deve ser angustiante você viver só 4 anos, você só pode assistir 2 Copas do Mundo, no máximo, com sorte, né, porque se fosse ainda no ano pandêmico, você talvez só visse uma Copa do Mundo, imagina isso, né? Então é muito pouco tempo, realmente, e eles têm essa angústia, né, não, o mundo está passando muito rápido, então essa questão do tempo e da durabilidade, enfim, dos objetos, dessa perenidade também das coisas, é uma questão que aparece muito também no filme, né? Então isso é uma coisa muito... E o tempo, né? E o tempo ele é ligado no filme, é uma série
de questões, né? E o tempo é uma coisa muito central também para a nossa cultura, né? Para a cultura, não só a nossa cultura, a nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade se organiza hoje, que é a sociedade, né, do capital. Mas, enfim, o filme, isso aqui eu achei meio bizarro, mas foi coisa que o PowerPoint organizou, e eu, agora que me dei conta que isso é bizarro, mas enfim, tem um solzinho aqui, tem uma chuvinha, mas enfim. Então o tempo ele aparece de várias formas, né? O tempo parece, por exemplo, ligado às memórias das pessoas, então, a memória que as pessoas têm, né? Que também seria uma coisa que distinguiria, né? O que é humano, o que não é humano, o que é robô, o que não é robô, né? Que robô não, né? Ciborgue, o que é a humanidade, o que é a máquina, enfim, então esse é um dos tempos, né? Que é o tempo de vida, que é o tempo, enfim, é muito interessante o termo que ele usa, né? Para o caçador logo no começo que aparece que ele não, que o Blade Runner ele não executa. O caçador de androides ele não executa ninguém, ele aposenta, né? Ele usa esse termo, retirement, né? Então tem essa menção. Mas o tempo também no filme, eu penso um pouco nisso, que está muito ligado a essa ideia também de produção, né? De produção de valor, né? E aí é muito interessante, porque tanto no primeiro filme tem uma questão que me parece central, que eu vou pular isso aqui, que é a questão da acumulação, né? Isso é uma coisa que o Mário Dwyer coloca, e eu acho que eu concordo com ele, que, enfim, na nossa sociedade, por isso é o argumento central dele, né? Por isso que é um filme sobre a contínua, né? Ele está colocando a questão da dispensabilidade do humano, do trabalho humano, mas sobretudo em relação à contínua e necessária expansão, né? Do capital, né? Então, assim, é muito interessante porque é como se tudo que tem na Terra, praticamente, tivesse sido destruído, né? Pelo capital. A natureza, né? Todos os seres vivos que não os humanos, sobram pouquíssimos, e feitos também em laboratório, caríssimos, né? Tem uma cobra e uma coruja no filme, né? Que inclusive também, enfim, então tem pouquíssimos animais no filme, né? Tudo, né? É praticamente destruído pela lógica toda a humanidade foi destruída, né? Por conta dessa sobreexploração, né? Da natureza, né? Enfim, e do trabalho também. E não satisfeitos, né? A coruja artificial também, né? É uma réplica. Sim, exatamente. Não é... exatamente. A cobra também, ela é feita em laboratório, né? Ela não existe mais na natureza, né? Ela não existe mais na natureza, ela é um produto, né, dos seres humanos. E é muito interessante, porque o que acontece quando a humanidade não tem mais espaço para explorar, esse mundo todo já foi completamente explorado, todos os recursos naturais já foram sugados, todos os recursos, tudo foi destruído, quando praticamente tudo já foi destruído. Então o que acontece? A humanidade acaba? Não. O capital morre? Não. O capital se expande para além desse mundo, se expande para outros planetas. Então ele vai explorar outras galáxias, né? Ele vai explorar outras civilizações, né? Que não me mandando uma mensagem aqui, gente, ela está na sala. Então ele vai explorar outras civilizações, outras galáxias, né? Então, assim, esse é um contínuo, né? A expropriação e a exploração e o processo de acumulação não pode parar. Ele tem que continuar sempre. E é sobre essa lógica, né, essa lógica de acumulação e a lógica de contínua exploração do capital, que o Blade Runner, a meu ver, está falando. Por isso que ele é um filme que está extrapolando. Porque o que acontece na nossa sociedade? Ele não inventa nada nesses termos. Ele pega essa lógica, né, essa lógica de exploração, essa lógica de expropriação, e ele leva como se fosse, assim, a enésima potência. Ele exagera, como se fosse uma hipérbole, né? E fala, não, então essa exploração continua, né, nos outros mundos. E tem uma questão que é uma questão muito central também no filme, né? Só para a gente não se estender muito, para a gente acabar. E essa confusão, né? E aí tem uma discussão, né? Por exemplo, uma análise que o David Harvey faz e uma outra análise que o Mário Dwyer faz, que são, afinal, né, os replicantes? Eles são mercadoria ou eles são forças produtivas, forças de trabalho, né? Enfim.
eles são como se fossem 100 pessoas, né? E para o Mário Dwyer, é justamente nessa confusão entre sujeito e objeto, né? Essa confusão que ela emana do que o Marx, enfim, do que o Mário Dwyer também está usando essa análise, o Marx chama, né, do fetichismo na mercadoria, e ele chega a dizer que já não tem mais fetiche, mas eu vou chegar lá, só vou antes de explicar, né, o que é o fetichismo na mercadoria muito rapidamente. O fetichismo na mercadoria é esse conceito, que é um conceito que está ligado ao conceito de trabalho estranhado, ou seja, de trabalho alienado, que é quando você produz um determinado produto, um determinado bem, você não se reconhece o seu trabalho nesse determinado bem, né? Esse trabalho, e enfim, todas as sociedades, né, todas as sociedades, até a sociedade capitalista, a mercadoria era uma coisa só, ela era o valor de uso que as pessoas tinham, né? Que é, por exemplo, água é um exemplo ruim, mas uma camisa é uma camisa, ela só serve para vestir. Na nossa sociedade, uma camisa é uma camisa, né? Então ela serve para vestir, mas ela é uma outra coisa também. Ela é um preço, que é o que o Marx chama de valor de troca. Não é exatamente preço e valor de troca não são exatamente a mesma coisa, mas ele é aquela etiqueta ali que é o valor de troca. Né? Então, essas duas coisas. E o que acontece na nossa sociedade? Por conta desses, resumindo muito, por conta desses problemas, né? Por conta desse fenômeno, que é o fenômeno do trabalho estranhado, ou seja, quando os seres humanos produzem determinado objeto, eles não se reconhecem nesse trabalho, como se esse objeto tomasse forma, né? E como se esse objeto tivesse uma vida, por isso que ele chama de fetiche. Por quê? Fetiche é uma palavra que em português, né? Que enfim, é uma palavra até que tem um termo meio, tem uma origem um pouco eurocêntrica, porque que é um termo que foi utilizado para designar, né, a religião africana do século XVIII. Por isso que é um termo em português, é um termo que foi inventado no primeiro momento pela língua portuguesa, né? Feitiço, né? Então depois virou fetiche. Então aquela religião, né, da África Ocidental, que as pessoas adoram determinados objetos, considerado fetiche, né? Então era como se aqueles objetos, né, aqueles objetos adorados ganhassem força própria. E o Marx traz essa analogia para a mercadoria na sociedade do capital, como se a mercadoria se autonomizasse em relação aos sujeitos que produzem ela, como se os sujeitos... Então, só para dar um exemplo, a gente produz um carro, né? A gente tem uma fábrica de carros, eu, você, enfim, a Gaia e o Bruno, a gente produz um carro. Aí a gente terminou de produzir o carro, eu produzi a roda, você produziu o farol, o Bruno produziu a para-brisa e a Gaia produziu a buzina. Aí a gente vai lá no carro e a gente não reconhece esse carro como se nós tivéssemos produzido esse carro. Isso é o que chama de trabalho estranhado, porque por conta na minha cabeça, como eu estou produzindo a roda, isso é um fenômeno que é uma consequência da divisão do trabalho. Eu estou vendo só a roda e não consigo imaginar o carro todo, né? Então, é por isso que existe, né, o fetichismo, por conta do processo de divisão do trabalho, né? E aí, enfim, essa divisão de trabalho ele gera o trabalho estranhado, ele produz esse processo e faz com que, como resultado da divisão do trabalho e desse estranhamento, desse não reconhecimento das pessoas no próprio trabalho, ele faz com que exista esse fetichismo, né? Ou seja, as pessoas passem a pensar que as mercadorias têm vida própria, né? Enfim, e o Mário diz, olha, nesse mundo do Blade Runner, é um mundo que não existe praticamente mais fetiche, porque as mercadorias realmente é um mundo além do fetiche. As mercadorias agora, elas não só se apresentam como vida própria, elas têm vida própria, né? Então ele faz essa observação. E aí tem essa pergunta também, né? Quer dizer, que mundo que vai restar, né, diante desse mundo, desse mundo que é governado pelo capital e é governado por essa lógica da acumulação? Nenhum. Só tem uma saída nesse mundo, que é muito curioso, né? Que ele diz, por isso também que ele também tem essa dimensão meio escapista no final. Não, então agora a gente vai para a natureza. Os caras fogem lá como se fosse por meio do mato no final do filme. Assim, eu contei o final do filme, mas acho que isso não tem grandes problemas. Enfim, então são algumas coisas que eu queria falar sobre esse filme. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa no chat. Diego tem que fazer uma pergunta. O Diego, eu não vou embora daqui se o Diego não fazer pergunta hoje não. Luiz, não sei se você está acompanhando o chat aí, tem a Valéria Torres
ela fez um comentário um pouquinho antes, né? Que as possibilidades da democracia liberal, naquele momento que você estava falando sobre as empresas, né, terem se apropriado do, digamos assim, do local do Estado, né? E ela comentou aqui que as possibilidades da democracia liberal também são bem limitadas para a classe trabalhadora, vide eleições da Câmara e do Senado, que está no processo agora, né? Um comentário dela, se quiser falar alguma coisa. Você me ouviu, Luiz? Eu só perdi o som aqui do computador e aí eu desativei o som, porque não fica dando eco, né? Se não desativa o som. Então, limitado mas o que ele está dizendo é que, enfim, que esse espaço, né? Porque o sonho, assim, né? Realmente é isso. O Estado, ele na sociedade, como a gente conhece ela hoje, né? Ele se apresenta como mediador de uma série de conflitos, né? E o sonho de boa parte desse pessoal é fazer um espaço sem mediação, sem essa mediação. É o governo direto, né? Como se fosse uma gestão, né? Por isso que eu usei o exemplo do gabinete do Trump, né? O primeiro gabinete do Trump, que ele fez isso, ele pegou todo mundo que era CEO dessas companhias americanas e colocou lá. Né? Era um Estado realmente sem mediação. Né? Não tinha esse... Né? Não tinha essa mediação entre nada. O Estado era quase como se fosse as grandes empresas e tal. Não é ainda, né? Porque mesmo é diferente, mas nessa, né? Por isso que é a lógica, né? Por isso que é isso, a lógica da extrapolação que o Mário Dwyer fala, né? Eu acho que ele está se inspirando no autor que é o Robert Schwartz, né? E ele usa bastante o Robert Schwartz, que é um crítico literário e tal. E o Robert Schwartz tem tem muitos livros, né? Mas ele tem um livro sobre Machado de Assis, que ele compara com uma outra escritora inglesa, chama Duas Meninas, e aí ele trabalha um pouco com essa lógica da extrapolação. Enfim, é uma tentativa de interpretar o Blade Runner, né? Essa tentativa do Mike Dwyer. Mas tem várias outras, né? Tem a do David Harvey, tem a da Dana Haraway, tem várias outras. Eu trouxe essa aí. Eu acho essa melhor, porque ela pensa a questão das relações que estão no filme. Eu gosto bastante dessa. Eu vou fazer uma pergunta a você, Luiz. Eu quero o Diego. Vou até mandar uma mensagem aqui para ele. Eu quero perguntar para o Diego. Está esperando perguntar. Mas faz aí. Não, faz aí. Como você bem colocou, né? O filme, o livro também acaba fazendo uma referência a essa substituição do trabalho, né, humano e da importância do ser humano para a estrutura econômica por máquinas, né? Uma referência aí à maquinarização do trabalho, eu esqueci o termo exato, mas essa substituição da mão de obra humana por maquinário, né? Que é uma coisa que vem ali desde o início da Revolução Industrial, do final do século XVIII, né, em todas as áreas da economia. Por outro lado, a gente né, lá na primeira metade do século XX ainda se via e se falava, né, em textos sobre o avanço da tecnologia, da ciência e da tecnologia, com essa maquinarização que traria aí um maior tempo para o ser humano, né? Então o ser humano seria despojado desse fardo do trabalho físico, manual, né? De uma jornada de trabalho longa, diária, semanal, e teria mais tempo para si, para se aperfeiçoar intelectualmente, né? Se envolvendo com outros assuntos. Como é que a gente consegue, então, um meio termo, né? Qual o caminho, né? Uma pergunta que... Bom, vamos lá. Qual o caminho entre esse meio termo, né? Entre essa utopia, né? De que a tecnologia ia nos liberar de parte do fardo do trabalho econômico
para que o ser humano alcançasse uma maior realização pessoal, e esse outro lado, que é o que a gente vem vendo, que é da substituição do ser humano, sim, no trabalho, mas esse ser humano não tem mais tempo para cuidar de si, pelo contrário, ele vai gastando cada vez mais do seu tempo buscando desesperadamente alguma forma de renda, né? Alguma forma de trabalho que ainda reste para ele. Pois é. Aí tem um autor, né? Qual é o mito da sociedade liberal? Né? Esse é o mito da sociedade liberal. Qual é o mito da sociedade liberal? A tecnologia vai fazer a gente trabalhar menos. É mentira isso, gente. Olha só como a gente está trabalhando aqui, fazendo assim, o celular, né? Enfim, essas coisas todas, né? É mentira isso. Nenhuma técnica que foi inventada na história da humanidade fez com que a gente trabalhasse menos, né? Nenhuma. É muito interessante até porque... E aí tem um texto que eu recomendo bastante, assim, não sei se o Diego conhece, acho que a Bárbara estava aí também, a Bárbara deve conhecer, não sei se ela já saiu, mas a Bárbara deve conhecer, que é um texto do Marshall Sain chamado A Sociedade. Eu sempre falo desse texto com meus alunos, porque eu acho ótimo. Principalmente os alunos do primeiro ano, mas eu não tenho dado aula do primeiro ano, então só esse ano que eu estou dando aula do primeiro ano, mas no primeiro ano a gente discute pré-história e tal, né? E tem a sociedade, né, que a gente chamou de sociedade da caça e da coleta, né? O que fazem a sociedade da caça e da coleta? Elas caçam e coletam, né, obviamente. E aí, como é que os economistas, né, liberais do século XVIII, XVII, mas principalmente do século XVIII, XIX, eles olharam para a sociedade da caça e da coleta? Essa sociedade aí, o pessoal não tinha técnica direito, não tinha tecnologia, não tinha nada. Eles trabalhavam muito e também não tinha tempo para cultura, né, e essas coisas e tal. E realmente era muito, muito difícil, enfim. E aí, o que o Marshall Sain vai mostrar nesse texto, né, da Sociedade Afluente Original? Que é um texto irônico, porque essa sociedade da caça e da coleta vão ser definidas... Gente, eu estava tentando sair do WhatsApp aqui, vou sair aqui, peraí. As sociedades da caça e da coleta, elas vão ser definidas como as sociedades da escassez. Elas vão ser definidas como as sociedades que não tem nada, não tem recurso, não tem absolutamente nada, né? Pelos economistas liberais. E o Marshall Sain vai dizer, não, essa sociedade, na verdade, é a sociedade afluente. Por quê? Porque não faltava recurso, eles comiam muito bem, enfim, eles viviam até os 32 anos, é verdade. Mas eles comiam muito bem, eles se alimentavam muito bem, tinha uma abundância de larvas, insetos, frutas, enfim, uma série de coisas que está à disposição desses sujeitos, e eles trabalhavam em torno de 4 horas por dia, né? E aí ele vai mostrar que com o desenvolvimento da agricultura, né, sobretudo com a Revolução Neolítica do século IV a.C., né, acho que é isso, 4 a.C., as pessoas vão ter que começar a trabalhar muito mais, 10, 12 horas por dia, né? Então, assim, o que acontece? Todas as técnicas, né, que a humanidade inventou, elas nunca fizeram as pessoas trabalharem menos, sempre fizeram as pessoas trabalhar mais, no caso, né? Só que o que vai acontecer, e aí isso eu estava só fazendo uma coisa mais geral, só que o que vai acontecer depois do século XVIII, né, depois da Revolução Industrial? A humanidade, enfim, vão inventar outro tipo de tecnologia que você vai conseguir, né, alimentar, né, vamos dizer assim, e abastecer a humanidade de uma forma muito diferente do que tinha antes, né? Então, o que acontece no século XIX é que a produtividade ela aumenta muito, muito mesmo, tanto que, aliás, são bem comparáveis, né, a Revolução Neolítica, lá do século IV a.C., com a Revolução Industrial, em termos de mudanças, enfim, alguns historiadores até fazem essa comparação. A produtividade aumenta muito, né? E aí acontece esse mistério também, que a produtividade aumenta muito, né? Mas o lucro, o salário dos trabalhadores não aumenta tanto, e o lucro aumenta bastante, né? O lucro dos industriais. Mas o fato é que depois do século XIX, né, que a gente vive até os dias de hoje, a gente tem inventado uma série de coisas, mas eu acho que, enfim, que nenhuma dessas coisas vai libertar totalmente a humanidade do trabalho, se ela existir, né, sobre isso que o filme fala também, sobre a lógica do capital, né? Se ela for existir, né, para o lucro, com a finalidade do lucro e não com essa finalidade emancipatória,
não vai ter essa libertação. Então, o problema, na verdade, né, a gente não entende achar enfim, que a tecnologia, a ciência, todas essas coisas são neutras, né, entre aspas, mas na prática elas não são, né, elas estão a serviço de estão subordinadas muitas vezes a essas lógicas maiores. Fala. Sim. Não, o Jonas de Oliveira aqui, ele falou que não entendeu qual é o nome do texto, né? Do livro que inspirou o filme, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, mas eu acho que ele está perguntando também do texto acadêmico que você utilizou, Luiz. Eu vou botar aqui no chat. O nome e o autor, né? E só comentando isso que você estava falando agora, Luiz, sim, tem alguns trabalhos até que estimam, né, que o europeu, né, o europeu ali medieval, mesmo já, né, tendo ali a tecnologia de agricultura bem mais desenvolvida do que em comparação para a história, o pessoal trabalhava em média metade do que se trabalha hoje, né? Então, ali antes da Revolução Industrial, né? Então, corroborando isso aí que você falou. Mas a questão também, isso é uma outra coisa também. A questão da Revolução Industrial não é também só sobre a quantidade de trabalho, mas é sobre a perda do controle, do processo de controle de trabalho, né? Como é que eu vou... Tem um texto, né? Também tem um texto muito bom sobre isso, que é um texto do Thompson, né? Que é um texto chamado Tempo, Trabalho e Disciplina Industrial, uma coisa assim. E é um texto que fala sobre como é que o trabalho era organizado, né, antes do século XIX, né? Então, como é que o trabalho era organizado antes do século XIX? Era um trabalho organizado por tarefas, né? Então, tipo, hoje eu acordei, resolvi colher, cuidei do jardim, e as pessoas, algumas até anotavam, então por isso que a gente sabe. Não, anotei aqui que eu fiz isso outro. Então, a pessoa controlava o trabalho dela, ela tinha controle sobre esse trabalho. O que vai acontecer com a Revolução Industrial? As pessoas vão perder o controle sobre esse próprio trabalho, né? Então, o campesinato, que antes tinha algum grau de controle sobre esse trabalho, ele perde. E esse controle que era deles, né, passa para um outro, que no caso a pessoa que faz a expropriação do trabalho, né, é o capitalista. E aí se inventa uma série de formas de controlar o trabalho. A principal delas a gente tem as nossas, né, mas a principal delas, que é usada até hoje, né, é o ponto eletrônico, né? No caso, ponto, não era eletrônico naquela época, um ponto manual, né? Então, isso é uma invenção os relógios, né? Vocês têm, por exemplo, até o século XIX não tinha relógio de pulso. Não, tinha, mas era raro, né? Não era uma coisa popular. A partir do século XVIII, século XIX, você vai começar a ter relógio de pulso, as pessoas vão começar a comprar um relógio para a casa delas. Então, por exemplo, eu sempre usei, né? Não, aquele relógio de bolso. Relógio de bolso. Mas relógio de pulso também já tinha. Eu sempre uso esse exemplo em sala de aula. Por exemplo, você gosta do ovo como? Cara, você gosta do ovo com a gema mole ou com a gema dura? Como? Eu gosto de ovo mexido. Porra, aí é foda. Mas, enfim, se você gosta do ovo, daquele ovo com a gema mole, né? Você sabe mais ou menos ali, 1-2 minutos, quanto tempo demora para cozinhar o ovo. Mas se você queria um ovo, a sua feição, né, como é que você contava o tempo antes do século XIX, inventar o minuto? Porque o século XIX ele inventou o minuto, essa medição, né, de tempo, minuto, segundo, é uma invenção do século XIX. Então a gente fazia como? A gente pegava, rezava uma Ave Maria, se gostava do ovo assim, isso aparece até escrito nos livros de receita. Se você gosta mais cozido, reze uma Ave Maria. Se você gosta menos cozido, não, ao contrário, menos cozido uma, mais cozido duas, né? Então as formas de medir o tempo, elas vão se modificando também com a Revolução Industrial. Mas principalmente o que acontece com a Revolução Industrial, não só as pessoas vão trabalhar mais, mas como elas perdem o controle do processo produtivo, né? Elas perdem totalmente o controle. Então, assim, se elas trabalhavam de forma irregular, ritmada pelos ritmos das estações, né? A partir da Revolução Industrial, elas vão ter que trabalhar de acordo com a quem elas servem, né? Aos patrões, aos capitalistas. Sim.
Professor Luiz, a gente chegou aqui no nosso tempo, né? Que é controlado aí pelo relógio. Aí o Diego não fez uma pergunta, eu vou ligar para ele agora. E eu queria agradecer muito sua participação, achei fantástica suas colocações aqui sobre os textos e sobre o filme. Enriqueceu muito. Agradeço, viu? Espero que você volte mais vezes para falar sobre outros textos aí no Círculo de Leitura. Vou agradecer também a todo mundo que assistiu e já de antemão agradeço a todos que assistirão o vídeo que fica gravado aqui na TV IFB nas próximas semanas, né? E aproveito para anunciar que daqui a 2 semanas, portanto, no dia que eu não lembro qual é o dia, só um momento, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter o professor Vinícius Fernandes, que é professor de audiovisual lá do campus Recanto das Emas, falando também sobre o Blade Runner, o filme, e sobre o texto, né, do Philip K. Dick, né, o Louis Lodike, não sei qual é a pronúncia. Então ele vai falar aí de aspectos aí ligados ao audiovisual, vai ser bem interessante também. Ele estava aqui assistindo a live, já convido você, Luiz, para assistir a live com ele, para ver o que ele vai falar para a gente sobre essa obra. Vou mandar um abraço então para o Vinícius, um abraço aí para o Kaiser, para o Bruno, para a Gaia. Um abraço aí para o pessoal que assistiu. Pô, legal o Vinícius para falar também. Achei bom. Você pode me chamar aí, agora eu quero falar sobre Arquivo X. Você pode me chamar para falar sobre Arquivo X, mas não pode, tem que ser um texto, né? Foda, aí a gente pensa. Você pode falar sobre o livro do Arquivo X. Pô, isso deve ser muito ruim, né? Eu não vou ler isso, não. Enfim, pô, Arquivo X é ótimo para pensar, mas enfim, é isso. Beleza, abração. Obrigado, agradeço a todo mundo aí que assistiu, a Gaia aí pela transmissão, o Bruno também para acompanhar. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo encontro daqui a 2 semanas, quarta-feira, mesmo horário, 2h30 da tarde. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.